A aula de hoje é sobre estrutura das proteínas. E esse é o Interbio no quadro, a forma raiz de aprender biologia. Existe a estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. O que seria uma estrutura primária? Seria a própria cadeia de aminoácidos em si. Ou seja, é a sequência linear de aminoácidos. Então, quando fala na prova assim, gente, qual é a estrutura primária da proteína? Ou seja, é a sequência, a ordem de aminoácidos da proteína que acabou de ser produzida pelos ribossomos. Valeu? Bom, então vamos botar aqui, estrutura primária, estrutura primária. Bota assim, gente. É a cadeia linear de aminoácidos. É a cadeia linear de aminoácidos. Olha aqui no desenho, cada bolinha dessa aqui está representando um aminoácido. Então aqui seria o primeiro aminoácido, aminoácido número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, 6. Ou seja, a cadeia linear é a estrutura primária. Beleza? Lembre também que essa estrutura primária apresenta os aminoácidos unidos por ligações peptídicas. Lembra? As ligações peptídicas feitas lá pelo ribossomo entre o radical ácido e o radical amina. Valeu? Bom, só que a estrutura primária ela pode se transformar, galerinha, numa estrutura secundária. Então, a estrutura proteica secundária é quando a estrutura primária está dobrada. Então, a estrutura secundária, bota assim, gente, é uma proteína primária dobrada em. Existem duas formas de dobrar a proteína. Ela pode ser dobrada em uma hélice, ou seja, uma cadeia helicoidal, como por exemplo, nesse exemplo aqui. Imagina que cada bolinha dessa aqui seria um aminoácido e eles estão unidos uns aos outros por ligações peptídicas, beleza? Só que eles acabam exercendo uma atração uns com os outros. Porque quem forma a cadeia são as ligações peptídicas. Só que cada aminoácido, gente, tem o seu radical. O radical de um aminoácido pode atrair o radical de outro aminoácido. E isso é comum, por exemplo, com o aminoácido cisteína, porque ele tem enxofre no seu radical. E aí ele pode formar as famosas pontes de sulfeto. São chamadas ligações laterais que vão dobrando a cadeia. Só que nesse caso vai dobrando a cadeia, formando o que nós chamamos de cadeia helicoidal, ou também chamado, gente, de alfa-hélice. Essa estrutura helicoidal nós vamos chamar de estrutura em alfa-hélice. Beleza? Estrutura em alfa-hélice. É uma estrutura secundária. Agora, existe um outro tipo de estrutura secundária que quase não cai nas provas do ensino médio, que é a estrutura como se fosse uma folha dobrada, uma folha de caderno dobrada, dobrada de uma forma que pareça um leque. Sabe aquele leque que é usado para abanar? Então, essa folha dobrada a gente chama de estrutura beta-pregueada. Então, você pode ter uma alfa-hélice e uma estrutura chamada de beta-pregueada. Então, pode chamar de alfa-hélice ou você pode chamar de estrutura beta-pregueada. Beleza? A estrutura beta-pregueada só é você acompanhar. Esse aminoácido, por exemplo, está ligado a esse aminoácido, está ligado a esse aminoácido, ligado a esse aminoácido. Então, eles estão formando aqui, gente, uma cadeia de aminoácidos.
Esse aminoácido está ligado a esse aminoácido, que está ligado ó, a esse aminoácido, ligado a esse aminoácido. Eles estão formando aqui ó, cadeias de aminoácidos, beleza? Esse aminoácido está ligado aqui ó, a esse aminoácido, está ligado a esse, que está ligado aqui ó, a esse aminoácido. Então eles formam aqui, gente, cadeias de aminoácidos. Só que observe um detalhe, ó. O que está aqui de amarelo, ó, até então, são aqui as ligações peptídicas, beleza? Mas o que eu vou destacar de rosa são as ligações laterais que dobram a cadeia. Então, por exemplo, ó, essas ligações aqui laterais que dobram a cadeia são as ligações que vão fazer a cadeia ficar beta-preguiada. São as pontes de sulfeto. Pode ser também ligação de hidrogênio, mas principalmente ponte de sulfeto. Então, se você observar, eu tenho aqui, ó, gente, ó, várias ligações laterais, ó, várias ligações laterais, formando essa estrutura beta-preguiada. Beleza? Bom, só que o que predomina são as alfa-hélices. Só que se essa alfa-hélice, galera, for dobrada em 3 dimensões, deixa de ser apenas uma alfa-hélice e passa a ser uma alfa-hélice em 3D. Nesse caso, a estrutura passou a ser terciária. Então, a estrutura terciária, ela surge de uma estrutura secundária. Então, quando a cadeia secundária se dobra em 3 dimensões, forma uma estrutura do tipo terciária. Então, bota aqui, gente, terciária é uma proteína secundária, é uma proteína secundária dobrada em 3 dimensões, dobradas em 3D. Observe nesse caso, eu coloquei uma proteína que está toda dobrada aqui ó, em 3 dimensões. Eu vou pegar esse pedacinho aqui, ó, gente, ó, e vou dar um zoom. Quando eu dou um zoom nesse pedacinho, dá para ver que essa cadeia dobrada em 3 dimensões, ela é uma cadeia em alfa-hélice, ó. É uma cadeia em alfa-hélice. Então, observe que aqui eu tenho uma alfa-hélice dobrada em 3 dimensões. Bom, as proteínas, no geral, elas podem ser primária, secundária, terciária, mas, no geral, ela é primária quando ela surge. Logo de imediato, ela já começa a ficar secundária e terciária. Ela assume seu formato definitivo nas organelas celulares ou no citoplasma da célula. Quando ela assume o formato definitivo, o formato em 3D, ou seja, a estrutura terciária, aí é a forma que ela mais fica à vontade para poder funcionar. Por exemplo, as enzimas que aceleram as reações químicas. No geral, para funcionar, elas precisam de ser, no mínimo, estrutura terciária. No mínimo. Beleza? Só que a estrutura terciária, gente, ela pode dar origem a uma estrutura quaternária. O que é uma estrutura quaternária, Barninho? A estrutura quaternária, galera, é quando você tem várias proteínas terciárias atuando juntas. Então, é uma associação de proteínas terciárias para exercer uma determinada função. Então, bate assim, gente, quaternária é uma associação. É uma associação funcional de proteínas terciárias. É uma associação funcional de proteínas terciárias. Não esquece isso. O exemplo mais comum de proteína quaternária
é a hemoglobina. O exemplo mais comum, galera, ó, é a hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína presente dentro das hemácias, dentro dos glóbulos vermelhos do sangue da gente. A hemoglobina, ela apresenta 4 proteínas terciárias juntas para poder funcionar. Cada proteína terciária nós chamamos de globina. Então, gente, a hemoglobina é formada por 4 globinas. Lembra que as 4 globinas são a parte proteica. Ó, 4 globinas. Mais 4 grupos M. Daí o nome hemoglobina. Mas, Barninho, cadê o grupo M? Gente, os grupos M, eles ficam, ó, metidos no meio das globinas. E é eles que vão proporcionar essa interação entre as proteínas. Essa interação funcional. Esse grupo M, observe, esse grupo M, ele apresenta no seu centro um mineral. No centro de reação do grupo M, nós vamos encontrar o ferro. Então, pessoal, ó, o grupo M, ele carrega aqui dentro, ó, o ferro. O ferro é que vai atrair o oxigênio para poder a hemoglobina transportar o oxigênio. Então, 4 ferros, 4 grupos M's com 4 globinas formam uma hemoglobina. Observe também que a função da hemoglobina é carregar o oxigênio, é transportar o oxigênio. Agora, 4 oxigênios podem se prender aqui. Um oxigênio preso aqui, ó. Mais um oxigênio aqui, outro oxigênio aqui e outro oxigênio aqui. Então, gente, ó, eu tenho 4 moléculas de oxigênio presas em uma hemoglobina, porque eu tenho 4 grupos funcionais, eu tenho 4 grupos M's. E por isso nós dizemos que a proteína hemoglobina, ela é tetramérica. É formada por 4 partes. E para finalizar essa parte de estrutura das proteínas, só é você pegar o exemplo que todo professor trabalha. É bem manjado esse exemplo, galera. Que é o do fio de telefone. Se você pega um fio de telefone assim, ó, esticadinho desse jeito aqui, essa estrutura ela é linear, beleza? Eu tenho uma cadeia linear de aminoácidos. Agora, se eu pegar a proteína desse jeitinho aqui, ó, formando essa espiral. Essa estrutura aqui, gente, é uma estrutura secundária, chamada alfa-hélice. Agora, se eu fizer um bolinho assim, ó, um bolinho com essa proteína, e aí essa alfa-hélice ficar em 3 dimensões, então quer dizer que é uma estrutura terciária. E se eu pegar vários fios de telefone juntos para poder funcionar, então quer dizer que é uma estrutura quaternária. Valeu a dica? Beleza, galerinha? Um abraço aí, beijo!